Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre peixes. Em um ano marcado pelas incertezas e desafios, a piscicultura brasileira teve desempenho positivo, com um crescimento de 5,93%. Confira. Com isso, a produção de peixes de cultivo saltou para 802.390 toneladas sobre 2019, que foi de 758 mil toneladas, aponta o levantamento exclusivo da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, para o anuário Peixe BR 2021. Foi o segundo melhor desempenho desde 2014, ano em que a Peixe BR foi fundada e iniciou o levantamento da produção nacional. O resultado de 2020 é muito bom, porém o ano foi dividido em duas fases distintas. A pandemia acertou a atividade em cheio nas semanas anteriores à Semana Santa, o Natal da piscicultura. As vendas despencaram e trouxeram muita preocupação para os diversos elos da cadeia produtiva. A tilápia foi o destaque de 2020. A produção brasileira cresceu 12,5%, atingindo 486.155 toneladas. Com esse excelente desempenho, a espécie consolidou-se ainda mais no cenário nacional. Sua participação na produção total de peixes de cultivo passou para 60,6%. O evento virtual de lançamento do Anuário Peixe BR 2021 ocorreu dia 22 de fevereiro, foi mediado pelo jornalista Altair Albuquerque, da Texto Comunicação Corporativa de São Paulo, e contou com a participação do presidente executivo da Peixe BR, Francisco Medeiros, do presidente do Conselho de Administração da Peixe BR, Ricardo Neukirchmann, do ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin, do diretor da Secretaria da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Maurício Pessoa, diretores de empresas, instituições da área da piscicultura, além do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Ricardo Neukirchmann destacou que os números foram bastante positivos, apesar de 2020 ter sido um ano atípico. Um anuário da Peixe BR. Logo o Francisco vai passar os detalhes de todos os números que a gente apurou para fazer esse anuário, mas eu já de antemão ressalto que assim são números bastante interessantes, bastante otimistas. Nós tivemos o ano passado um ano muito atípico, um ano muito complicado devido ao Covid, um ano aí com uma pandemia, muitas incertezas, onde todo mundo, sem dúvida alguma, num primeiro momento ficou sem saber para que rumo ia, se teríamos um ano positivo ou não, e com um esforço muito grande de toda a cadeia, de toda a indústria, todos os setores, principalmente, chegamos aí a números, na minha visão, fantásticos aí para o crescimento da atividade. E assim, a gente só pode agradecer todo o trabalho que a Peixe BR tem feito de unir os nossos produtores. A gente teve aí um crescimento significativo também no número de associados dentro da Peixe BR, e é ela que viabiliza todos os trabalhos, todos os esforços que a gente tem cometido. Então, fica o meu agradecimento a todos que se juntaram aí à Peixe BR para trabalhar em prol da atividade. Francisco vai entrar com certeza em detalhes aí, mas a Peixe BR fez comitês de sanidade, comitês de tilápia, comitês de peixe nativos e mais alguns que estão por vir. Isso tem fortalecido a atividade. Então, na minha visão, tivemos um ano fantástico para a atividade, com um crescimento importantíssimo e, o principal, com um cenário e uma tendência de crescimento muito otimista. Então, fico muito feliz em estar aqui mais um ano, oferecendo e colocando esse anuário aí à disposição de todos, porque ele fortalece muito a atividade, demonstrando os números todos que a gente produziu, e esse é o primeiro passo para a gente conseguir ter
avanços na atividade, porque a gente tem números para mostrar, para discutir, e sem isso a gente não teria força nenhuma. Hoje, os números que são apontados, a estruturação da cadeia produtiva através da Peixe-BR, ela dá uma força muito grande para a atividade e nos coloca a parte de estar discutindo junto ao MAPA, junto a todo o governo, atuações que possam desenvolver a atividade. O presidente executivo da Peixe-BR, Francisco Medeiros, destacou os números expressivos da piscicultura brasileira no ano passado. Sempre no mês de fevereiro nós apresentamos os dados de produção do setor de piscicultura no Brasil. Esse ano em especial deu um pouco mais de trabalho, porque a gente não conseguiu viajar o tanto que nós desejávamos, né? Mas nem por isso o trabalho não teve o seu resultado, acabou tendo um esforço maior de toda a equipe, da Peixe-BR, em especial da Texto, na pessoa do Altair, que é quem formata todo esse trabalho e é quem a gente incomoda dia e noite para que efetivamente isso aconteça. Nós estamos aí no primeiro quadro, né? Ou seja, nós crescemos. Poderíamos ter crescido mais, poderíamos, mas também o risco de termos crescido pouco ou um crescimento negativo era muito grande no início. Era grande decorrente de toda essa questão da pandemia, que de imediato todo o setor se mobilizou para que pudéssemos ter uma manutenção dos nossos negócios. Então, a produção do ano de 2020, ela ficou em 802.930 toneladas, um crescimento de 5,93%. Isso é extremamente significativo, é extremamente importante. A gente observa principalmente em função da questão da pandemia, um incremento no consumo do peixe. No primeiro momento, o peixe nativo teve um impacto muito negativo, porque a comercialização ocorre principalmente em mercados abertos, onde as medidas da pandemia fecharam, mas no segundo momento, principalmente o último trimestre de 2020, foi um trimestre de boas vendas, de remuneração ao produtor, que mesmo com o aumento do custo de ração, esse peixe que foi produzido no ano de 2020, ele ainda foi produzido a custo de ração bastante satisfatório. Então, é um momento, vamos dizer assim, de resultados tanto para peixe nativo quanto para tilápia. E aqui nós observamos, nesse segundo quadro, esse crescimento desde 2014, ou seja, a atividade o controle da Peixe-BR com os dados começou em 2015, e nós tivemos nesse período um incremento no setor de piscicultura no Brasil de 38,7%. Tivemos período de crescimento um pouco abaixo, mas se vocês observam, nos últimos 3 anos, a gente tem uma certa regularidade de taxa de crescimento e com curva de aumento dessa regularidade, ou seja, a gente sai de 4,5 em 2018, 4,9 em 2019, 5,93 já em 2020. Então, esse resultado é extremamente significativo. Francisco, a pergunta do Adriano em relação na sua avaliação, os principais desafios da piscicultura em 2021 e se você crava algum percentual de crescimento. Olha, a gente deve aumentar esse crescimento geral de 5,93, não tem a menor dúvida disso. Isso porque os peixes nativos no ano de 2021 vão dar uma resposta boa ao setor de peixes de cultivo no Brasil. A tilápia, pela demanda que existe hoje de alevinos, né? Eu tenho conversado com os principais fornecedores e também com os produtores de ração, principalmente de fases iniciais, nós devemos cravar esses 2 dígitos no ano de 2021, ou seja, o crescimento vai continuar. Estabelecer um número fica difícil, mas será superior a 5,93% o crescimento nesse ano. O grande desafio, nós temos o desafio de mercado, que é um desafio constante, porque os custos de produção estão aumentando, decorrente do aumento dos preços de insumo para a ração, os 2 principais, milho e farelo de soja, aí
puxa as proteínas de origem animal. Então, o grande desafio vai ser o produtor equalizar a questão do seu custo de produção ao preço do produto final, porque a gente não pode subir indefinidamente o preço do produto, porque o consumidor não está tendo ganho nesse período. Pelo contrário, a maioria está tendo redução do poder de compra. Então, o desafio vai ser exatamente equalizar aumento do custo de produção e a manutenção dos preços de venda. Perfeito. O Daniel Fragoso pergunta que fatores você lista como essenciais aí para o avanço da piscicultura na região norte? Bom, a região norte tem alguns gargalos. O principal gargalo da região norte é a questão ambiental, né? Esse realmente é grande, porque sem segurança jurídica ambiental não temos como avançar na região norte, é onde existem as melhores possibilidades de produção, por incrível que pareça. Você pega o estado do Pará, que hoje já produz os insumos da ração, já é um produtor significativo de grãos, né, soja, milho, farinhas, então, assim, mas, no entanto, não avança por conta da legislação ambiental. O primeiro desafio é esse. Além disso, nós temos um outro problema na região norte, que é a questão fundiária. Porque o setor produtivo, principalmente o agro brasileiro, ele trabalha com dinheiro do sistema financeiro. E o sistema financeiro hoje, ele quer garantias e o Banco Central exige a questão do licenciamento ambiental. Então, ou seja, essas duas pernas têm que estarem firmes no chão para que o setor avance. Porque, conforme vocês viram lá, os resultados do Banco Central, o dinheiro está indo para o Paraná. Exatamente porque essa questão da regularização fundiária e ambiental está pronta. 50% do dinheiro do sistema financeiro está indo para lá. E não vai para os outros países, para os outros estados, porque o produtor não tem condições de captar. Então, a região norte tem que evoluir na regularização fundiária e na regularização ambiental da piscicultura. Tem uma pergunta do Lima Rodrigues, lá de Parauapebas, o nosso colega jornalista, participa aí das nossas visitas. Ele pergunta sobre alguma ação que está programada para a Semana Santa de consumo e tal. O que você sugere, propõe, enfim, como é que você vê essa questão? Olha, a Semana Santa esse ano, a gente tem boas perspectivas de comercialização. Para os peixes nativos, que especificamente é a situação do Pará, vai ser uma Semana Santa de preços altos, porque há uma pequena oferta de peixes pronto para o mercado consumidor, ou seja, vai ser uma boa Semana Santa para o produtor. Não posso dizer o mesmo para o consumidor, que vai pagar bem mais caro do que pagou no ano anterior. A expectativa é boa, ou seja, começamos a quaresma com um bom nível de comercialização. Agora, tudo esbarra na questão, e especialmente na região norte, na questão do poder aquisitivo. Se nós tivermos efetivamente um novo bônus aí da questão da pandemia para a população, o resultado será positivo, mas se não tivermos, pode ser que não seja tão bom quanto programado. Para o setor de tilápia, está se produzindo, está comercializando, vamos manter, na realidade, esse nível de produção, não vai ter impacto tão significativo. A produção de peixes nativos é 3,2% menor em 2020, recuando para 278.671 toneladas. E o Paraná amplia a liderança e já representa 21,4% da produção nacional, com 172 mil toneladas em 2020. O Maranhão em quinto lugar e Bahia em nono são as novidades do top 10 dos estados na piscicultura brasileira em 2020, aponta o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura. São Paulo mantém a segunda posição entre os estados produtores e teve bom crescimento em 2020. Esse avanço paulista está ligado à regulamentação ambiental nos últimos 2 anos, além de ser um grande centro consumidor, o que atrai investimentos. Rondônia é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, com 65.500 toneladas. Apesar de a produção ter recuado 4,8% em 2020,
O estado mantém-se na terceira posição entre os estados produtores, ainda distante do quarto lugar, Santa Catarina, cuja produção cresceu 3% e atingiu 51.700 toneladas. O senador Zequinha Marinho parabenizou a Peixe BR pelo lançamento do Anuário 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Cumprimentar você, cumprimentar o Euler, que apoia aqui por Brasília, e o professor Francisco, né? Verdadeiras aulas aí nesse setor. E a todos que estão presentes nesse momento, nessa reunião remota, primeiro, saudar aí a Peixe BR por todo o esforço e o lançamento do anuário, informações preciosas para quem deseja avançar e apoiar o crescimento da piscicultura, aquicultura, pesca e assim por diante. Nós estamos aqui na vice-presidência da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, e quero aqui nesse momento disponibilizar o gabinete, o mandato, né, para que os senhores possam fazer daqui um ponto de apoio, no sentido de que a gente possa buscar dentro do legislativo, né, as soluções para o setor, as soluções que passam pela questão da legislação. Estamos já recebendo nesse momento aqui algumas demandas desse setor, como, por exemplo, reclamações com relação ao PDL 577 de 2020, sobre licenciamento de águas, e assim sucessivamente. Então, minha participação é só para agradecer e disponibilizar o mandato, cumprimentando todos os senhores pelo evento de lançamento desse anuário. Muito obrigado. Muito interessante aí essa participação do senador paraense Zequinha Marinho, no lançamento virtual aí do Anuário 2021 da Peixe BR. Lembrando que os peixes nativos continuam representando um segmento muito importante da piscicultura brasileira, mas teve uma redução. A produção de 278.671 toneladas em 2020 foi 3,2% menor que as 287.930 toneladas do ano anterior. Foram 9.259 toneladas a menos em um ano. A seguir, vem aí 12 bilhões de reais para o custeio da safra agrícola. Aguarde. Cenepol, a raça em destaque no Brasil, você encontra na Cenepol Dom Bidi, da Fazenda Santa Cruz da Aldeia, em Paracatu, Minas Gerais. Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita. Temos Cenepol para cria e recria, machos e fêmeas desmamados a partir de 6 meses com quase 8 arrobas. Todos gerados em barriga de aluguel, transferência de embriões PO de altíssima qualidade. Cenepol Dom Bidi, Cenepol de qualidade de quem entende de genética. Fale com a gente, DDD 61 3012 9750. Olá, sou o Lima Rodrigues. Você pensa que eu entendo só de agronegócio? Não, eu também entendo de preço baixo. E preço baixo é aqui no Atacadão Macri. Toda semana tem promoção. Aqui você encontra muitos produtos com ótimos preços em vários setores: hortifruti, mercearia, cereais, higiene e limpeza e muito mais. Faça como eu, venha para o Atacadão Macri. E você que tem um comércio, você pode vir aqui e comprar no atacado. Preço muito bom e facilitado. Venha para o Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria, confiança e qualidade. A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do Cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, PRODECER.
A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Maranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia, na Bahia, e temos 5 laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Internet banda larga é com a FlechaNet. Serviço de internet de alta performance. FlechaNet. Suas escolhas colocam você à frente. FlechaNet, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94 981 16 74 71 ou 33 46 13 33. A Genética Zucatelli oferece dentro do seu plantel as raças Nelore, Gir, Girolando e Brahman. Touros puros de origem com exames andrológicas e avaliação genética positiva. E mais, venda permanentes de novilhas e touros Gir, Girolando e Brahman. Para maiores informações, 94 99191 0303 ou faça uma visita na Fazenda Sororó, quilômetro 50 entre Marabá e Eldorado. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiras de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade, com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança, além de estrutura para embarque de gado e gaiolas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20, quadra 141, lote 33, Nova Carajás, Parauapebas, Pará, 94 3346 1096 e 94 99973 4004.